povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. A tua igreja canta, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Graça e paz, igreja. Depois de um mês e um pouquinho, hoje estou aqui à frente do culto, né? E eu agradeço a Deus por este momento, por estar aqui e por estar olhando hoje o rostinho de cada irmão, né? Estive no Chile por esse período, ali acompanhando o meu filho, né? A cirurgia que ele fez, né? Do tendão que foi rompido. E, para a honra e glória do nosso Deus, ali eu pude orar com eles, ler a Bíblia. E no dia que ele foi fazer a cirurgia, eu fiquei muito feliz com uma palavra que a minha nora falou. Ela falou assim para mim: sogra, a partir de hoje, eu vou começar a frequentar uma igreja. Já conversei com o Tiago, porque eu sinto um vazio muito grande.
E esse vazio, eu acredito que é um vazio espiritual. E ali eu dei glórias a Deus, falei para ela que eu estava muito feliz com aquela palavra, porque eu estava orando nesse sentido, né, para que Deus despertasse neles, né, a vontade de servir ao Senhor. E eu dou graças a Deus por isso, porque a gente não sabe qual é o propósito de Deus, né? E eu entendi ali que o propósito de Deus foi esse, de eu estar ali, da minha família ter passado lá o Natal, o Ano Novo com eles, e foi muito bom. E através da nossa vida, do nosso testemunho, eles têm visto a diferença. E eu dou graças a Deus por isso. Estou muito feliz hoje porque estou aqui. E motivo de agradecimento é porque a gente pode estar com as nossas portas abertas para louvar ao Senhor. Nós não precisamos ficar correndo atrás de lugares, de templos para fazer os nossos cultos lá no Chile. Eles estão com essas dificuldades, lá eles não têm um templo fixo, por quê? Porque são poucas pessoas que frequentam. Então, eles não têm lá um lugar fixo, então, eles têm que alugar antes para poder fazer o culto. Então, tem uma igreja lá que eu entrei em contato, o culto lá funciona só uma vez por mês, por esse motivo, porque são poucas pessoas. E eles têm que alugar um local para fazer o culto. Então, assim, a gente vê que é uma dificuldade. E aqui nós temos essa liberdade, né? Nós não temos dificuldade nenhuma de vir, de louvar a Deus, né? De estar em comunhão com os irmãos. E eu sentia falta. Confesso para os irmãos, no final de semana, eu sentia falta. Mas foi muito bom. Eu vou estar agora orando, agradecendo a Deus pela vida de cada um. Agradeço a Deus pelos irmãos que estão aqui. Agradeço a Deus pelos irmãos que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Oremos. Senhor, queremos estar na sua presença. Obrigado a Deus por este templo. Obrigada por todos que estão aqui, Senhor. E pelos que estão nos assistindo, ó Pai, esteja abençoando a vida de cada um, Senhor. Desperta em nós, ó Deus, cada dia mais o desejo de te servir, o desejo mais, ó Deus, de estar na tua presença, o desejo mais, ó Deus, de trabalhar para ti, Senhor. Tira de nós, ó Deus, tudo que não te agrada, que nós possamos, ó Deus, olhar somente para ti, Senhor. Eu te peço, ó Deus, pelo culto, ó Deus, que vai se iniciar agora, que tudo seja, ó Deus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé, abrir as suas Bíblias em Hebreus 12, 1, 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O maior motivo de Jesus Cristo ter morrido na cruz foi por mim e por você. Então, nós temos que sempre estar alegres, né? Então, que o nosso culto de hoje seja um culto alegre, que nós possamos louvar o Senhor com alegria. Amém? Grupo de louvor. Graça e paz, igreja. Os irmãos, permanecer em pé. Senhor meu Deus, fala a tua igreja, fala o teu povo, através deste cântico. Usa-nos para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Todo impedimento caia por terra agora, que o teu povo possa se conectar contigo, na tua presença, Pai. Cada palavra proferida aqui,
possa impactar vidas, Senhor. Pedimos a Tua direção, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Amém. Amém. Vamos adorar a Ele. E esse cântico, o nome dele é Rei dos Reis. Vamos adorar nosso Deus. Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia, uma virgem concebeu, desde o trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Então assim, louve a Deus Pai, a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu para revelar o reino e o perdido encontrar, a redimir a criação, foste à cruz se entregar, mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar, pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve a Deus Pai, a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvarei. Para revelar o rei e o perdido encontrar, redimir a criação, foste à cruz se entregar, mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar, pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Surgiste todo o céu atento olhou, louve a Deus Pai, louve a Deus Pai, a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvarei. Para revelar o reino e o perdido encontrar, e a igreja ali nasceu com o Espírito a queimar, nunca se apagará. Ouve.
Louve a Deus. Louve a Deus, a Jesus. Louve o Santo Espírito. Majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvarei. Amém. Pode se assentar, igreja. Vamos passar agora para os nossos avisos. A IBD todos os domingos às 9 horas. Culto noturno às 18 horas, todos os domingos. Quarta de oração às 19h30. No próximo domingo, Ceia do Senhor, estará pregando o pastor Alexandre, presidente da Ordem dos Pastores do Brasil, do ABC. Agora nós vamos passar para o período de oração. Nós temos aqui a pedido da irmã Eliane, né? Ela pede oração por uma senhora chamada Marley, que também tem a doença ela, né? Eles não os conhecem pessoalmente, somente pelo WhatsApp, onde o pastor Clóvis manda suas mensagens, como ele manda assim para alguns irmãos, eles têm um grupo. E nesse grupo as pessoas comunicaram a eles, né, sobre esta senhora, e o filho Yuri entrou em contato com o pastor e a irmã Eliane, e aí o pastor perguntou se podia colocar o nome dela no grupo de oração, e ele ficou muito feliz e aceitou. Então, que os irmãos estejam orando, né, pela senhora Marley e pelo filho Yuri. Pelo que eles sabem, eles não são cristãos, né? Também agradecemos a Deus pela mãe, né, da Marcilene. Ela esteve na UTI aí por um período, mas graças a Deus ela hoje foi para o quarto. Isso é motivo de agradecimento, né? Nós agradecemos a Deus porque realmente a Marcilene passou aí um susto, toda a família, e graças a Deus hoje ela já passou, já está no quarto e logo eu acredito que vai estar tendo alta, vai estar em casa. E tem outros pedidos, né? Os irmãos que querem algum pedido, fiquem de pé, que nós vamos estar orando. Se alguém tem algum pedido especial, pode ficar de pé. Eu vou pedir para a Ana vir aqui, para estar orando pelos pedidos. Oremos, igreja. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, e agradecemos o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, pela oportunidade que nós temos de falar contigo. Obrigado a Deus pela liberdade que nós temos, Senhor, de reunirmos, ó Pai, como igreja, como os teus filhos, Senhor, para louvar o teu nome, ó Deus. Obrigada pelo privilégio, ó Pai, que o Senhor nos dá, Senhor Deus. E neste momento, ó Pai, quero colocar diante do teu altar, Senhor, os pedidos que foram falados aqui, ó Deus. São pedidos, ó Pai amado, de enfermidades, ó Deus, pedidos, ó Pai, de socorro, ó Pai, e pedimos, ó Deus, que teu Santo Espírito possa visitar, ó Deus, cada uma dessas pessoas que necessitam de ti, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, dando a cura, se assim for da tua vontade, ó Pai. Visita os teus filhos, Senhor, que tanto carecem de ti, ó Pai. Tem misericórdia, ó Deus. E pedimos, ó Pai, aproveitando, Senhor, pela nossa igreja, Senhor. Pedimos, ó Pai amado, pela eleição, ó Deus, dos novos cargos, Senhor, deste ano, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, capacitando, ó Pai amado, cada um, ó Deus. Que tudo seja feito, Senhor, de acordo com o teu querer e a tua vontade, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, diante de todas as coisas, ó Pai amado. Porque sabemos que tudo aquilo que fazemos diante de Ti, ó Deus, tudo sai perfeito, Pai amado. Porque é a Tua vontade, ó Deus.
Abençoa-nos, Deus, neste culto, fala com cada um nesta noite, ó Pai. Essa oração que nós fazemos, Senhor, no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Agora, um minuto de silêncio. Boa noite. Graça e paz, irmãos. Eu vou ficar aqui porque eu sou piquitica e não dá para me enxergar ali. Então, vamos lá, novamente, no nosso 1 minuto de silêncio. Os irmãos lembram que domingo passado nós ensinamos os irmãos, né, alguns sinais em Libras, e esse domingo vamos relembrar de novo. Dá para projetar? Nossos irmãos aqui, o casal, que é a terceira vez que está nos visitando, nosso irmão Márcio, que é surdo, e a nossa irmã Fernanda também, que é surda. O Márcio, ele não é surdo profundo, ele ainda escuta sons, né? E ele também fala um pouco. Então, quando os irmãos quiserem conversar com ele, fiquem à vontade, viu? Não sintam vergonha. Vamos lá, vamos começar com um oi. Será que os irmãos lembram como que se faz o oi? Deixa eu ver. Isso, muito bem. Esse é o cumprimento, né? Quando vocês veem alguns surdos, aí vocês podem falar oi. E o tudo bem? Eu não vou fazer. Eu quero que vocês façam, para ver se vocês aprenderam. E o tudo bem? Como é que é? Tudo bom, isso, muito bem. Vamos para o próximo. Bom dia. Bom dia. Olhem para o nosso irmão Jonathan. Eu vou falar e o nosso irmão Jonathan vai fazer. Bom dia. Isso, muito bem. Boa tarde. Boa tarde. Isso. Boa noite. Boa noite. Tem os dois boa noite, né? Tem o boa noite assim, fechando a mãozinha, e tem o boa noite colocando assim a mãozinha. Isso, o Jonathan vai estar ensinando aqui. É ruim ensinar com o microfone aqui e tudo. Agora vamos para o último sinal. Esse é muito fácil. Deus abençoe. Deus abençoe. Isso, muito bem. Então, meus irmãos, todo domingo nós vamos ter 1 minuto de silêncio e vamos sempre estar revisando alguns sinais que a gente vai estar ensinando para vocês, tá bom? E eu e o Jonathan estamos muito, muito felizes com a presença do casal e também com os irmãos estar aí abraçando esse casal. A gente está muito feliz mesmo com o nosso ministério. Deus seja louvado por isso, amém? Vamos ficar em pé novamente, meus irmãos. Os irmãos que tiverem seus dízimos e ofertas terão a oportunidade de trazer aqui à frente enquanto estivermos cantando esse primeiro cântico. Canção do Apocalipse. Que essa mensagem continue ministrando e falando aos nossos corações. Digno é o Cordeiro
cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Cara, igreja, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Amém. Glórias a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus, que é santo, digno de todo louvor. É Ele que nós glorificamos, é Ele que nós exaltamos. E agora nós vamos declarar com nossas vozes, com os nossos corações: meu Deus, eu me alegro em Ti. A Ti bendirei pra sempre. Em Ti nós confiamos, Senhor. Em Ti confiarei, Senhor. Não temos do que ter medo. Eu não terei o que ter medo. Meus pés Só na rocha firmarei. me alegro. Eu me alegro em Ti e do Senhor direi. Declara, igreja. Protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem em Ti. Não há outro. Não há outro a quem eu ame. Tu és Tudo que eu desejo. eu me alegro em Ti. Eu me alegro em Ti e do Senhor direi. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem em Ti. Eu me alegro. Eu me alegro em Ti e do Senhor direi. Só as vozes. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo
Amém. Glórias ao nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós vamos continuar o exaltando, adorando o Teu nome. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar, da sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar, te buscar, te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Ele limpa o nosso coração, limpa o meu coração. Abra os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Declare conosco agora, Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Amém.
Glórias a Deus. Pode se assentar, igreja. Agora vamos estar passando para o pregador desta noite, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Está convidando Laércio para vir aqui. Está orando por ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, quero te agradecer, ó Deus, pela vida do teu servo, Senhor. Que, ó Deus, continue derramando bênçãos, ó Deus, sobre a sua vida. Que tudo que ele for falar agora, ó Deus, venha falar aos nossos corações, Senhor. Não só agora, neste momento, ó Deus, mas toda semana, Senhor. A mensagem, ó Deus, os louvores, ó Pai, que tu, ó Deus, venha estar, ó Deus, nos abençoando, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, estar refletindo, ó Deus, durante toda a semana, Senhor. Eu coloco agora, ó Deus, a vida do teu servo, ó Deus, no teu altar, ó Deus, e nas tuas mãos, Senhor. Derrama tuas bênçãos, ó Deus, sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Todos me ouvem? Muito bem. Esse termo que nós acabamos de cantar aqui, Hosana, o que quer dizer Hosana? Às vezes nós usamos, utilizamos alguns termos de hebraico, de aramaico, antigo, e às vezes nós não sabemos que termo que estamos usando, né? Quem sabe o que é Hosana? Também Hosana a Deus nas alturas. Nós acabamos de cantar, né? E nós às vezes estamos cantando, mas não sabemos o que cantamos, o que entoamos. A tradução de Hosana é salva-nos. Imploramos, salva-nos. E Hosana a Deus nas alturas. Salva-nos, imploramos, ó Eterno que vive nas alturas. Então aí realmente nós podemos agradecer ao Senhor pela salvação que há em Cristo Jesus. Amém? Muito bem. Eu quero saudar a igreja agora neste momento com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, porque Ele é quem nos salvou. Muito bem. Hoje pela manhã nós tivemos o início das nossas eleições. As nossas eleições. E transcorreu muito bem, tivemos uma urna itinerante que foi coletar votos dos nossos irmãos que estão de quarentena. Não aqueles que estão ausentes da igreja por algum tempo, mas aqueles que estão sempre presentes, mas que infelizmente foram afastados da igreja nesse período por conta dessa pandemia. E nós coletamos a urna em 7 residências. E Deus nos abençoou. Quem ainda não votou, levanta a mão. Quem não votou. Cláudio, você está convidado a votar. Pode ir lá. Quem mais? Mais alguém? Só o Cláudio? A irmã Maria também. Pode. Ela é membro da igreja ativa, ela pode votar, tá? Pode. Ah, já votou.
Amém. Muito bem. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Pelo que nós acompanhamos ali, o nosso quórum está fechado, para a honra e glória do Senhor. E enquanto nós vamos falar da palavra, eu quero... Jovino, só confirma aí se o nosso quórum já está fechado. Confirma aí para nós. Ok. Enquanto eles estão me dando essa informação, eu quero convidar aqui o André e o Fernando. André Signorelli, cadê ele? Vem aqui, vocês dois. Eu não esqueço das minhas promessas. Pode ser. Em poucas palavras, vocês vão dizer o que aconteceu esta semana, que alegrou muito a igreja. Nós do grupo da igreja estamos sabendo, né, e comemoramos bastante a bênção de poder ajudar, mas pode falar para a igreja toda. Amém. Boa noite, irmãos. Bom, estamos aqui para agradecer com muito amor, com muito carinho a igreja. Deus tocou no coração de uma moça, Tayane, semana passada, muito aflita, porque sua família passava necessidade. E ela entrou em contato conosco através do Facebook, né, no momento do culto. Assim como com uma igreja parceira lá de Santo André, ali perto de Camilópolis, a igreja Etal, é uma igreja cristã, e pedindo socorro, né? O Júnior logo entrou em contato com ela, logo que terminou o culto, e pudemos visitá-la essa semana. Começamos na terça-feira e passamos a semana visitando eles e vendo qual é a real necessidade. E quero agradecer à igreja, porque a igreja se comoveu e nos ajudou a suprir o que eles precisavam. Realmente eles não tinham nada, nem talher, nem nada, nem cama, nem geladeira, nem fogão. Perderam tudo porque não conseguiram pagar o aluguel da casa em que moravam e tiveram que deixar as coisas lá para arcar com os custos. E com a graça do nosso Deus, é só agradecer. Não viemos aqui fazer propaganda, mas agradecer porque hoje essa família está instalada. A moto em que ele dizia que não tinha condições de trabalhar estava bem quebrada mesmo. Com a ajuda do nosso Deus, conseguimos levantar fundos e arrumamos toda a moto dele. Abastecemos, inclusive, e já está empregado. Está trabalhando, começou na sexta-feira e hoje já recebeu uma nova proposta de trabalho. Então, ele está aí agora, de certa forma, conseguindo escolher. Então, mais uma vez, viemos aqui, em nome da igreja, em nome de Jesus, agradecer vocês. Mas eu gostaria de fazer um apelo. Eu não vou aqui mostrar fotos, nada, porque isso não é para fazer propaganda, gente, é apenas para agradecer mesmo. Porque é uma família que estamos salvando para Jesus. Uma família que poderia estar indo para o caminho do mal, o caminho do inferno. E ela está totalmente quebrantada e nos prometeu, né, André? Assim que possível, só vão organizar a casinha e virão aqui nos visitar, porque eles sentiram, oramos com eles algumas vezes e eles falaram, a gente precisa disso. A gente precisa desse amor que vocês estão trazendo para a gente. Mas o apelo que eu faço, meus irmãos, é que a gente conseguiu fazer tudo isso juntos. Mas apenas, e dá glória a Deus também, mas pelo menos 85% do que nós conseguimos foram de não crentes. Grupos em que a gente saiu espalhando. Grupos de carro antigo, grupo de tudo, de amigos do bairro. E cerca de 85% do que nós arrecadamos foram de pessoas que não conhecem Jesus. É um orgulho para nós poder fazer parte dessa missão. Mas eu desafio cada um de vocês, nós desafiamos. Estamos aqui representando a igreja. Nós poderíamos representar 120% dessa população. E trazer esses 85% de não crentes que foram lá abraçar aquela família para cá. Para que a gente não tenha lugar nos bancos para sentar. Muitas outras famílias para que a gente visite. Mas a missão não é do Fernando, nem do André, nem do Lúcio, nem de quem contribuiu. É missão da igreja do Senhor, correr.
Não dá tempo de esperar. Se ela pediu comida hoje, não é amanhã, é hoje. Então, o próximo apelo que fizermos a vocês, gente, é hoje. É hoje. Seja por mim, seja pelo Júnior, seja pelo André, seja pelo Ezequias, seja por irmã de Celina, que está aí agora com o desafio da ação social. Igreja é um corpo. Então, muito obrigado, meus irmãos, a você que contribuiu diretamente, indiretamente, com a sua oração, com o seu voto ali de força. Vai lá que a gente está contigo. Mas a gente tem que ser a maioria. Então, para a honra e glória do Senhor, essa família está sendo salva. Amém. E nós vamos ver eles aqui na frente agradecendo, entregando a vida deles para o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Então aqui é o nosso muito obrigado a você que se preocupou. E a família disse que a casa deles está aberta para receber a sua visita. E nós vamos fazer um grande culto lá de celebração. Então eu já convido você. Não vai caber todo mundo não, a gente fica no corredor, né, André? É bem pequenininha, gente. A cozinha deles dá o tamanho de 2 bancos desse. Para colocar a geladeira, a gente teve que afastar o fogão. Depois que a gente pôs o fogão, afastou a geladeira. Então, quando você achar que sua cama está pequena, acha que a cozinha dela... Lembra que a cozinha dela é muito menor que a sua cama. Então, quando eu vou chamar vocês, eu, o André, ou o Lúcio, o Júnior, nós vamos chamar você, olha, é o culto naquela casa daquela família lá. Vamos lá, a gente faz caber. Né? Deus é o Deus da multiplicação, então Ele vai ampliar aquele espaço para que caiba todo mundo. Né? Então, muito obrigado. É isso. Obrigado. Amém. E nós só queríamos mesmo transpor para a igreja aquilo que nós vimos no grupo da igreja, nos grupos, né? Nós temos alguns grupos, e nós vemos a alegria dos irmãos em não em suprir somente uma família, mas ver que está dando certo. Nós podemos dizer assim que hoje entrou a salvação nesta casa. E as portas estão abertas, né, Fernando? Então, a igreja vai se congratular com aquela família e consolidar com Cristo. Eu lembro da ação lá no deserto em que os apóstolos, né, os discípulos de Jesus estavam sentindo a dor da fome e querendo que Jesus despedisse a multidão para que eles se alimentassem, a multidão também se alimentasse. E aí Jesus falou assim, eles não precisam ir, dai-lhes voz de comer. Esta é a função da igreja. A igreja também, ela tem que... Não adianta levar Jesus e sair e deixar as pessoas com o estômago vazio também. É da nossa responsabilidade suprir também em oração, em entrega pessoal e em alimento também essas pessoas. E é importante para nós também, algo importante, porque nós entendemos que está dando certo, por quê? Porque tudo aquilo que nós estamos fazendo... Nós abrimos para a comunidade, abrimos nos grupos sociais, tem gente que é contra grupos sociais, mas vocês não imaginam os pedidos de socorro que tem chego à igreja por intermédio das redes sociais. É a igreja estendendo o seu braço lá no mundão mesmo para trazer e ajudar as pessoas, né, e trazer para Cristo. Então isso realmente é muito bom. Já tem o ok lá? Muito bem. Então eu quero dizer que agora o pessoal vai estar fazendo a contagem dos votos. Eu quero convidar uma pessoa para acompanhar esses votos lá. Alexandre, você quer acompanhar, por gentileza, os votos lá, a contagem dos votos? Você está com o cargo de representar todo esse povo que está sentado aqui, ó, para mostrar a contagem dos votos depois. E depois você vai vir junto com a confirmação, tá bom, Alexandre? Enquanto isso, abra a sua Bíblia em Josué, capítulo 24. E nós vamos ler os 25 primeiros capítulos deste livro. Josué, capítulo 24. E eu vou ler em uníssono, então eu vou ler, pode colocar no quadro aqui, mas eu vou ler na minha versão, que é Revista e Corrigida, de João Ferreira de Almeida. Revista e Corrigida. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração, como Ele falou ao meu coração, nesta noite. E diz assim, olha: depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel,
da além do rio, antigamente habitara vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram outros deuses. E eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú, Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito, como o fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois, habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos, ele vos abençoou e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os perizeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus. Porém, os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, da além do rio e do Egito. E servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor, para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servires a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes ao Senhor, para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, fora, agora, os deuses estranhos que há no meio de vós,
e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Vamos orar? Coloque o seu coração na presença do Senhor. Ó Senhor, a tua palavra foi lida, Senhor, e ela por si só, ela contempla os nossos anseios. Mas fala, Senhor, por intermédio do teu Espírito Santo aos nossos corações, para que nós possamos entender, Senhor, qual será a boa vontade e a tua perfeita vontade fale aos nossos corações. Que nós possamos entender o teu recado nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Se nós formos analisar, Josué tinha total conhecimento de toda a história do povo. Muitos dos quais, desses momentos em que ele citou na sua epístola, ou no seu livro, no capítulo 24, muito desse momento aqui Josué viveu. Ele foi o protagonista das guerras, das lutas e de como o Senhor havia tirado aquele povo das mãos dos gigantes da terra, daquelas pessoas que tentavam oprimir ao povo de Deus. E nós vemos aqui um relato muito breve, mas muito bem feito a todo o povo. Um dos maiores discursos que nós vemos na Bíblia é este relato de Josué. E ele não fez sozinho. Logo no começo, aqui no capítulo 24, se nós formos ver no capítulo 23, ele primeiramente chamou os anciões, os líderes do povo, os príncipes ali, chamou todos os líderes e ele conversou com todos eles. Explicou primeiramente aos líderes o que Deus havia feito. E logo a seguir, no capítulo 24, além dos líderes, na presença de todos esses homens, ele chamou o povo e ele confrontou o povo com aquilo que havia passado. Se nós formos analisar esse momento, nós vamos ver que o povo já estava em momento de descanso. O povo já estava se preparando para ir, cada um para a sua herdade, para a sua terra, e começar a produzir e se estabelecer como família naqueles locais. Porque Deus havia dado a terra para aquele povo, o povo de Israel. Capítulo 23 diz assim, né? E sucedeu que, muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel, de todos os seus inimigos em redor, então nós vemos aqui que já havia passado o momento da escravidão no Egito, já havia sido passado o momento de saída do Egito, Moisés já não estava mais entre o povo, eles já haviam passado pelo meio do Mar Vermelho, já haviam passado o Jordão, e eles estavam ali degustando com prazer aquilo que Deus tinha preparado para eles. Mas se nós notarmos aqui, nós podemos ver que todos os problemas que eles adquiriram, todos os vícios que eles adquiriram na caminhada até então, eles trouxeram com eles. E não tem coisa pior do que você colocar deuses estranhos no meio do povo. Não tem coisa pior do que você colocar deuses estranhos em sua vida. E isto existiu. Nós podemos ver a luta agora então de Josué, já preparando o momento do seu recuo, do seu descanso. Ele já estava de idade, já estava velho. E a palavra de Deus aqui mostra que logo depois desses dias Josué foi recolhido aos céus. Deus o recolheu. Mas ele estava ali, farto de dias, com alegria na presença do Senhor, ainda remindo o povo, ainda cuidando do povo, ainda à frente como líder, como sempre foi um líder vibrante, um líder na presença do Senhor, como se deve ser. E ele não era um líder alheio, ele sabia dos problemas que estava enfrentando, e um dos maiores problemas que sempre os líderes do povo de Deus enfrentaram foi a rebeldia. Rebeldia. Um povo rebelde que busca sempre pleitear coisas
diferentes, estranhas na presença do Senhor. Se há um povo que nunca está feliz com o que tem, é o povo de Israel, o povo de Deus ali. Quantas vezes o Senhor, com o seu braço, e aqui Josué estava dizendo, que Deus moveu céus e terra, e eles muitas vezes não precisaram guerrear, porque Deus ia à frente e limpava. Tirava da frente do povo os guerreiros, as tribos, as terras, os povos que ali estavam, para constituir ali por herança o seu povo, escolhido e que ele amava. Mas mesmo assim, o povo insistia em colocar deuses estranhos no seu próprio meio do povo ali, na sua mente, na sua família, e buscar deuses, consultar outros que não fosse o Senhor, o Deus de Israel. Pergunta é, qual é a diferença do passado para o presente? Quantas pessoas não têm feito deuses políticos, pessoas que se acham maiorais e desprezam o conselho do Senhor? Isso não é diferente. Mas aqui nós podemos tirar, nesta leitura de hoje, queridos, algumas lições. Eu vou falar 3 lições que nós podemos tirar com esta leitura desse capítulo 24 de Josué. A primeira lição que nós podemos tirar para as nossas vidas é que Deus dá prova sempre da sua existência. Sempre na história, Deus deu prova da sua existência. E aí vem o confronto nosso, o vosso confronto com o Senhor. Quantas vezes nós duvidamos das ações de Deus? Assim como no passado, assim como no antepassado, assim como os nossos antepassados da Bíblia, muitos deles tiveram dúvida sobre quem era esse Deus. Hoje também, as pessoas, aqueles que se julgam de Deus, têm muitas dúvidas e ainda questionam esse Deus. A história de Moisés. Moisés mesmo, tendo confronto, conversando com Deus, ainda tinha dúvida sobre quem era esse Deus. Ora, quando o povo me perguntar, quando o Deus do Egito, Faraó, perguntar, quem és tu? O que eu vou dizer? Duvidando. E Deus, naquele momento, ele se fez conhecer e deu prova da sua existência. Primeiramente lá no Monte Sinai, né, a sarça que ardia, ele se apresentou para Moisés e depois enviou Moisés para o povo, se apresentando ao povo. Diga ao povo que eu sou, te enviou. Nós já conhecemos, estudamos no decorrer do ano passado, né, nos livros, começamos ali no Gênesis, passamos pelo Êxodo, hoje nós iríamos estudar 1 Pedro, mas não tivemos que postergar para o próximo domingo na escola bíblica. Muito abençoado tem sido os estudos da escola bíblica, e tudo isso nós estudamos no decorrer do ano. E nós vimos ali que Deus, como lição, nós podemos tirar que Deus sempre se apresenta para o povo, para os que são seus, e Ele não deixa dúvida de quem é Ele. Eu chego a dizer para você uma coisa, você, meu querido irmão, você pode se deparar com dúvidas dos homens, dos seres humanos, da sociedade, mas jamais você deveria duvidar do Deus a quem você serve. Mas somos fracos, somos falhos. Muitas vezes nós duvidamos que Deus é capaz de curar. Muitas vezes nós duvidamos que Deus é capaz de sarar a nossa terra. Muitas vezes nós duvidamos que Deus é capaz de mudar todo esse estado de coisas que vive a nossa nação e o mundo. Que tamanho de Deus é esse? E aí nós percebemos que o tamanho do Deus que nós colocamos é aquele que nós temos em nossa mente. E é preciso voltar à velha Bíblia para entender e para ver todas as vezes em que Deus se fez presente no meio do povo com grandes feitos. E aí nós oramos para que Deus cure um ente querido. E ele é vencido pela doença, pela enfermidade e é ceifado. E aí nós duvidamos de Deus. Mas por que Deus não curou? Por que Deus não sarou?
E nós esquecemos que a nossa vida, a nossa morada final não é aqui. Pessoas que duvidam de Deus por conta de um ente querido, esquece que ninguém fica para semente nesse mundo. Todos nós, velhos, jovens, crianças, iremos estar na presença de Deus. E muitas vezes nos esquecemos disso. Queremos viver eternamente nesse lugar. Esse lugar é um lugar de passagem. Esse lugar é um lugar de batalha, de luta, de aprendizado. Mas nós devemos entender que a nossa morada eterna é muito, mas muito mais além do que este estado de coisas em que nós nos encontramos. E nós dizemos assim: eu sou salvo por Jesus Cristo. Jesus já entrou no meu coração, eu aceitei Jesus. Mas nós muitas vezes queremos que Jesus transforme esta terra para nós vivermos aqui. Estamos tão apegados em coisas materiais que não conseguimos enxergar a glória de Deus. Mas Deus nunca deixou de dar provas da sua existência. E uma das promessas do Senhor que nós esquecemos é que passará os céus e a terra, mas as palavras do Deus Todo-Poderoso jamais hão de passar. Então esta é a primeira lição que nós podemos tirar aqui. O povo estava preparado para descansar. Descansar das batalhas, da jornada. Quantas vezes nós chegamos no final de semana cansados e muitas vezes dizemos assim: hoje é domingo, dia de descanso. Eu não vou à igreja porque eu estou cansado. E se nós fizermos assim, todos os finais de semana estaremos cansados. Porque a nossa luta é cotidiana. Amanhã, segunda-feira, é o dia praguejado pela sociedade. Segunda-feira, dia de luta, de batalha, começa uma semana de luta novamente. E aí o mundo fica feliz com uma sexta-feira, e aí até inventou frases aí, sextou. Mas o descanso nos cansa de Deus. O descanso nos tira da presença de Deus. O povo estava preparado para descansar. Mas Josué ali mostrou para eles que ainda não era tempo de descansar. Porque Deus, como diz a palavra, o meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Não era momento de descansar. Era momento de separar o momento de guerra, o momento do pós-Rio Jordão, né? Foi atravessado. E Deus deu a terra prometida para que eles tomassem conta da terra. Mas o descansar não é esquecer de Deus. Porque Deus sempre deu prova da sua existência. Essa é a primeira lição. Deus sempre esteve à frente do seu povo, guerreou pelo povo. Sem ser preciso o povo lutar, muitas vezes ele ganhou as batalhas, para provar que ele existe. Então, Deus sempre demonstrou para o povo a sua existência. Se nós formos falar aqui da existência de Deus, quantas provas nós podemos ter? Inclusive os seus profetas, né? Elias duvidou de Deus: olha, se for tu mesmo, vai ter uma brisa, e vai molhar a árvore e vai ficar seco o restante. Se for tu mesmo, a árvore vai ficar seca e vai molhar o restante, e fazendo prova de Deus, e mesmo assim Deus deu prova de quem ele era. Mais um exemplo. A segunda lição que nós podemos tirar é que Deus, esse Deus que sempre deu prova da sua existência, ele quer exclusividade. Todo esse capítulo 24 de Josué, o encerramento do livro de Josué, que faz um limiar da saída do Egito, das dificuldades que o povo tinha e da chegada à terra prometida, e entrar e tomar posse, é o livro de Josué. O livro todo de Josué é o livro das batalhas, e o final dele, logo na sequência, começa o descanso. Mas aí o povo começou a buscar deuses estranhos, e recebeu o castigo do Senhor novamente, por deixar a esse Deus. Deus quer exclusividade. Veja o capítulo 14, o versículo 14 do capítulo 24. 14 e 15. Diz assim, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor,
escolhei hoje quem se vais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se Josué, o servo de Deus, o líder do povo, citou esta passagem para o povo, em que estava despedindo o povo para as suas acomodações, ele disse: olha, vocês vão para o lugar escolhido, para as suas casas, vocês agora vão se assentar, vocês vão construir, vocês vão descansar das armas de guerra, e vão pegar os instrumentos do campo para produzir frutos para vós. Porém, se vocês levarem os deuses dos vossos pais para o lugar onde vocês irão, vocês não serão abençoados. Uma das coisas que nós entendemos aqui, a atualidade do nosso país, um país de multirraça, multicor. Se vocês olharem, entrelaçarem agora os olhares entre bancos, nós podemos ver que nós temos pessoas de várias cores aqui. O sangue é vermelho, mas a cor da pele tem diferença. Tem o branco, tem o moreno, tem o negro, todos amados por Deus. Nós vemos a diferença aqui. E nós podemos ver que existem várias qualidades de povos, a mistura de raças. Nós fomos formados pelos africanos, fomos formados pelos europeus, pelos espanhóis e portugueses. Tiveram os índios que formaram a nossa, se juntaram para formar a nossa raça. Depois vieram os outros povos, chineses, japoneses, né, o Kasata Maru, lá em 1912, veio até o Brasil e se espalharam por esse rincão, principalmente pelo interior de São Paulo, e formaram a raça que nós temos. Então nós somos multirraças. E no meio do povo onde nós habitamos, onde tem muitas raças, existem muitas seitas e religiões. E muitas delas não aceitam a Deus e nem reconhecem o sacrifício vicário de Cristo. E é por isso que nós, detentores da verdade, precisamos espalhar isto ao mundo. Precisamos levar esta palavra, primeiro aqui em Santo André, no nosso bairro Parque Novo Oratório, Parque das Nações, depois no estado de São Paulo, depois no Brasil e até os confins da terra, Atos 1:8. Mas aí vem a nossa responsabilidade, queridos irmãos, a minha e a sua responsabilidade. Para que nós possamos levar a Cristo crucificado e ressurreto, é preciso que nós tiremos de nossas mentes, do nosso meio, os deuses estranhos que nós colocamos no decorrer da nossa vida. E se você for analisar, acontece de ter deuses estranhos em nosso meio. Tem muita gente colocando a força do seu braço em liderança política, colocando a força em seu braço em pastores. A igreja que eu sou, em que vim, eu e minha esposa e minha família para cá, nós somos oriundos lá de Diadema, e antes de vir para cá nós fizemos a transição de 3 pastores. E o primeiro pastor que esteve à frente daquela igreja, quase 20 anos à frente do ministério, quando Deus o chamou para ir para outro ministério, quase que dizimou a igreja, porque as pessoas estavam endeusando o pastor. E foi preciso de púlpito dizemos à igreja: olha, o pastor foi para longe. Ou vocês esquecem e continuam o amando, mas adorando a Deus, ou então vocês vão ter que pegar a passagem de ônibus e ir lá para Minas Gerais, lá para Itajubá, para seguir o pastor. Porque a igreja não aceitava os outros anjos para tomar conta da igreja que Deus enviava. São deuses estranhos que a gente coloca no nosso coração e vamos permitindo que Deus se afaste de nós. É o homem que permite que Deus se afaste dele. Porque Deus sempre fez se conhecer no meio do povo. Percebe isto? Então, olha, gente, Deus quer exclusividade. Deus quer exclusividade. Quantas pessoas não trocam o domingo pelo esporte? Quer conhecer a capacidade espiritual da igreja, espera uma final de campeonato, em que 2 times da região vão jogar. Naquele domingo, infelizmente, os bancos ficam vazios.
deuses estranhos. Isso é só um exemplo. Mas Deus quer exclusividade. Assim como nós dissemos, né? Assim como Josué disse, é preciso exclusividade. Para mostrar aquilo que temos, o Deus que servimos, e se vale a pena mesmo, é preciso que as pessoas conheçam a Jesus por intermédio do povo de Deus. Mas como é que ele pode conhecer se nós nos misturamos com o povo e comungamos com os mesmos deuses que eles têm? Então, gente, queridos irmãos, Deus quer exclusividade. Você tem dedicado a sua vida em primeiro plano a Deus? Um dos exemplos que nós temos, né, Tato? Encontro de casais, nós dizemos muito, deixamos bem claro para todos os casais que participam dos nossos encontros, que nós precisamos dar prioridade em nossa vida. Primeiramente, Deus. Aí tem gente que entende que Deus é a igreja, e troca a família pela igreja, e perde a família por conta da igreja. Deus é Deus, a igreja é a igreja. Então, primeiro plano, Deus. Deus acima de todas as coisas. Em nossa vida, em vossa vida, Deus. Depois, a família. Família vem à frente da igreja. Senão nós não estamos fazendo o mandado de Cristo. As 99 ovelhas, o que Jesus falou? Deixa as 99 e vai lá e traz a 100ª ovelha. E se nós estivermos colocando a igreja em primeiro plano, nós vamos deixar perecer o nosso irmão lá fora. Então, Deus, a família. Terceiro plano, ainda não vem a igreja. Em terceiro plano é o trabalho. Porque a sua família precisa ser suprida, ter sustento. Tem muitas seitas aí que tiram o trabalho de algumas pessoas perdem o trabalho por colocar a igreja em primeiro plano. A sua crença ali, não em Deus, mas a sua crença em alguns dogmas em primeiro plano. Deus, a família, o trabalho e depois a igreja. Porque a igreja também precisa do sustento que vem do bolso dos irmãos. A igreja precisa de sustento. E aí vem as outras coisas que Deus quer exclusividade. Exclusividade nas suas finanças. Quantas vezes nós deixamos para dar para Deus aquilo que sobeja, aquilo que sobra? E se nós esperarmos sobrar o nosso salário, nós somos ladrões, como diz a palavra do Senhor. Roubamos a Deus nos dízimos e nas ofertas. Tem pastor que tem medo de falar sobre os dízimos. Se eu tivesse medo de falar sobre os dízimos e as ofertas, eu rasgava a parte da minha Bíblia. Porque é ela que me dá autoridade para dizer que você tem que honrar ao Senhor com a sua fazenda e com as primícias da sua renda. Como é que tem que ser o dizimista? Como é que tem que ser o dizimar? Recebeu, tira a parte que é de Deus, não é sua. Vem e traz ao gasofilácio. E a liderança da igreja vai saber cuidar desse dinheiro, porque não é dela também, é do Senhor. Então não tenha medo de dizimar. Mas faça isso em nome de Jesus. Exclusividade. Tem gente que tem exclusividade na mente em Deus, mas não tem exclusividade no seu bolso. Mas existem outras coisas que nos tiram a comunhão com Deus por não dar a exclusividade ao Senhor. Então, olha, primeira lição, Deus dá prova de que Ele existe. Agora nós, como segunda lição, Deus quer exclusividade, e aí cabe a nós dar retorno ao Senhor da nossa vida, prestar contas a Deus do que somos, do que fazemos e do que devemos fazer. Terceira e última lição desta parte aqui. Nós precisamos fazer uma escolha. Nós precisamos fazer uma escolha. Porque mesmo Deus dando a prova da sua existência, Deus existe. Mesmo Deus querendo exclusividade, nada disso nos atinge, nos importa, se nós não fizermos uma escolha. Como crentes, nós precisamos escolher a servir ao Senhor. Aquele povo a quem Josué estava transmitindo esta mensagem,
Era o povo de Deus. Não era um povo estranho. Não eram os amorreus que estavam na terra, que eram os donos da terra quando o povo chegou. Que o povo foi levado cativo e a terra ficou vazia. Alguém tomou conta. Quando eles retornaram, a terra estava ocupada. Mas Deus, dando prova da sua existência, limpou o que estava, toda a sujeira que tinha naquele lugar. Tirou os povos da terra e restabeleceu a terra ao seu povo. Então Deus, Ele dá prova da sua existência. Ele quer exclusividade. Mas se nós não fizermos uma escolha de servir ao Senhor, de nada adianta isso, queridos. De nada adianta. É necessário fazer a escolha. Depois de Josué ter dito ao povo, ter feito a sua própria escolha, quando ele, vocês vão escolher. Se vocês querem servir ao Deus da terra cujo vocês habitam aqui, habitavam os povos, os deuses antes do rio, antes de atravessar o rio, a quem serviram vossos pais. Quando Deus separou Abraão, Ele tirou do meio do povo pagão. E por Abraão ser um homem íntegro, Deus o escolheu para ser pai de uma grande nação. Mas Abraão teve que fazer uma escolha. Não bastava ser íntegro. Não há um justo, nenhum sequer. Em si mesmo nós não podemos nos justificar. Somente em Jesus há justificação. E se nós acharmos que nós podemos fazer algo por nós mesmos, se nós acharmos que somos alguma coisa por nós mesmos, nós não estamos entendendo e dando exclusividade a Deus. E nós já fizemos a nossa escolha, uma escolha negativa. É necessário sair do armário. Tem muito crente no armário. Muito crente no armário. É preciso declarar a quem nós sirvamos. Tem crente agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Só ele. Não consegue falar de Jesus para ninguém. Não consegue dizer que a sua vida mudou, que houve transformação, porque Jesus entrou em sua vida, porque Deus se mostrou para ele, e porque Deus quer exclusividade. Não consegue dizer. Quantas vezes no trabalho as pessoas não dizem assim, fulano é crente? Duvido. Eu duvido, eu não sei. Não, aquele não. E nós nos deparamos com isto. Tem muita coisa misturada no meio do trigo. Muito trigo se permitindo misturar com o joio. Hoje em dia está assim. Hoje em dia nós temos que pregar para evangélicos, para que haja conversão. Querido, você já tomou café morno? Café frio estão apresentando por aí, até que não é ruim não, é gostoso, sabe, café frio. Tem cafeteria aí que está servindo café gelado e tem gente que gosta. Eu prefiro o café fervendo, aquele que sai do bule quente. Agora o café morno é muito ruim, né? Quando você toma um café morno, na hora você já fala, não está bom. Então, o teu cérebro já coloca na hora uma reprova. Tem muito crente morno aí sendo reprovado. É preciso a gente aquecer o nosso coração. É preciso aquecer a nossa alma. Essa passagem de Josué nos desperta a viver, a sair do meio do povo. Jesus disse assim, ó Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas muitas vezes nós nos misturamos com a maldade e estamos ali no meio do povo e levamos de qualquer jeito. É necessário declarar a quem você serve. Todos os dias, todos os instantes. Nós não somos diferentes dos povos. Se houver alguém com 3 braços, é uma aberração. Se houver alguém com 4 pernas, é aberração. Todos nós temos a imagem e semelhança de Deus. Mas o que nós precisamos mostrar ao povo é que nós fomos remidos, transformados pela renovação em Cristo Jesus. Oxalá que eu esteja falando isso a todos aqui que sentem que estão transformados pela palavra do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você, se falta algo, nunca é tarde para se consertar. Nunca é tarde. Porque Deus não lança em rosto
o nosso pecado. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Deus Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas é preciso confessar os nossos pecados. É preciso realmente mostrar a quem nós estamos servindo. Esse é o recado desta noite. É o recado que Josué colocou ao povo, e o povo fez uma escolha com um juramento. Nós queremos servir ao Senhor. Eu gostaria de dizer também, eu sei que aqui tem bastante crente. Não sei se é alguém que não aceitou Jesus ainda, aqui no templo. Mas eu tenho certeza que na internet existem pessoas nos assistindo que ainda estão esperando Deus se manifestar. Ainda tem dúvida da existência de Deus. Ainda não deu a exclusividade do seu coração, da sua vida a Deus. Ainda não fez uma escolha. Olha, nós não podemos deixar para amanhã. Nós não podemos deixar para amanhã. Assim como o conserto que nós precisamos fazer com Deus, a confissão dos nossos pecados tem que ser de imediato. Eu quero dizer que para todos, inclusive você que está nos vendo aí pelas redes sociais, que se você não aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é um pobre miserável e vai ceifar, vai ser ceifado, vai perecer com todo esse estado de coisas que aí tem. Porque a palavra de Deus ela é eficaz. E quando nós ouvimos na palavra dizendo que vai passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais vai passar, nós precisamos fazer uma reflexão de vida. O que tem vivido até agora é para salvação ou não é para salvação? É para viver e ser aprovado por Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, ou está faltando algo na minha vida? Que esta palavra, às vezes parece dura, mas se nós não nos despertarmos para o Senhor, quão miserável seremos, queridos. Miserável e pobre de espírito eu sou, se eu não me consertar na presença do Senhor. Então, olha, vá para casa lembrando disso, olha. Deus sempre dá prova do seu amor, da sua existência para conosco. E Ele quer exclusividade de você, de mim. Ele quer exclusividade. E para que isso aconteça, é necessário eu escolher a servir ao Senhor. Eu preciso fazer uma escolha, cotidianamente. Que as pessoas, quando olharem para você, para mim, para nós, que possam ver o semblante de Cristo. Que possam entender que há salvação debaixo dos céus, porque um homem, filho de Deus, deu a sua vida para nos salvar. E você é o mensageiro de Deus para salvar esse povo que está aí fora. Como ouvirão se não há quem pregue? Né? Como ouvirão se não há quem pregue? Essa é a nossa responsabilidade. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar. Temos o resultado? Ainda não? Muito bem. Então, nós vamos continuar. Nós vamos encerrar o culto. Nós vamos encerrar com esta mensagem, com esta palavra. Nós vamos encerrar a nossa assembleia extraordinária, porque nós atingimos o quórum. Próximo domingo nós vamos trazer a nossa... Vamos colocar já durante a semana nos grupos da igreja a nossa nova diretoria para o ano de 2022, e no próximo domingo nós vamos dar posse aos irmãos. Amém? Que Deus realmente possa abençoar todos, toda a igreja, todos vocês que estão nos assistindo. Você tem uma semana de bênçãos. Peço que os irmãos se coloquem de pé.
Louvando o nosso Deus novamente com a música Rei dos Reis. Escuridão estava a humanidade a esperar até que os céus viessem com perdão e teu olhar. Cumprir a profecia, uma virgem concebeu, desde o trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve. Louve a Deus Pai, a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvarei. Foste a cruz se entregar, mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve. Louve a Deus Pai, a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvarei. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram e os anjos pressionaram, mas os almas dos que creram ao bailão de retornar. A igreja nasceu com o Espírito a queimar. A verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue e seu nome, a liberdade conquistou. E o amor de Jesus Cristo, com ele me ressuscitou. Declara, igreja. Louve. Louve a Deus Pai, a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre. Louve.
Suas vozes, o refrão, louve ao Deus Pai. Louve a Deus Pai, a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu Amém. Glórias ao nome do nosso Deus. Glórias a Deus. Tenham uma semana abençoada, meus irmãos, na graça e paz do nosso Santo Deus. Amém.